Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma videoaula com a professora Maria Isabel de Almeida, da Faculdade de Educação da USP, a quem eu já agradeço muitíssimo a colaboração, a contribuição aqui para o nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre como o professor pode pensar a própria prática e organizá-la tendo em vista o planejamento da disciplina, o projeto político-pedagógico da instituição. Então, a professora Maria Isabel ela vai falar um pouco como é que o professor ele pensa a sua aula, como é que ele se insere numa instituição de ensino superior e pode, vamos dizer, se organizar para conseguir ter, vamos dizer assim, uma prática mais produtiva, mais fecunda, né? Como é que ele se insere aí numa instituição que está já organizada, que tem várias disciplinas, tem o perfil do alunado, enfim. Muito obrigada, Paula, pela possibilidade de estar aqui, pelo convite. É um prazer enorme, não é, conversar um pouco sobre as questões da organização da prática docente com futuros professores, não é? São os nossos alunos de mestrado e doutorado aqui na universidade que estão pensando sobre os desafios que enfrentarão pela vida profissional afora. Este é realmente um grande desafio. Ser professor de ensino superior é trafegar por um território que ainda está muito pouco normatizado no nosso país. Só um exemplo, a título da gente fazer uma comparação, para o professor da educação básica ou da educação infantil, ou seja, né, aqueles que trabalham com crianças dos 3 anos até o final da educação básica, 18, 17, 16, depende da idade, né, com que ele está fazendo o ensino médio ou ensino técnico, nós temos normas muito claras, bastante detalhadas, precisas, que estabelecem o curso, o lugar do curso, a duração, os conteúdos, não é? A extensão de cada atividade que ele tem que fazer, como, por exemplo, as suas horas de estágio. Então, nós temos um conjunto de normas legais no nosso país que normatizam a formação de um professor até o nível da educação básica. Quando nós adentramos ao território do ensino superior, nós temos um artigo na nossa lei educacional maior, que se chama Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o artigo de número 66, que diz exatamente o seguinte: a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, ponto. E com isso estamos nós aqui, não é verdade? Né? Quer dizer, nós sabemos que a pós-graduação, preferencialmente mestrados e doutorados, porque aos cursos de especialização, aos cursos lato sensu, tem uma série de outras modalidades, tudo depois da graduação, né? Mas no caso específico da Universidade de São Paulo, nós estamos falando de mestrados e doutorados, que nos formam para sermos pesquisadores em cada uma das nossas áreas de conhecimento, a agronomia, a educação, a medicina, o direito, não é? Cada área tem sua especificidade e, dentro dela, suas sub-áreas nas quais cada um de nós está inserido. Então, nós nos tornamos pesquisadores numa perspectiva verticalizada. Cada dia nós entendemos mais profundamente do campo específico ao qual nos dedicamos. O que é formar um profissional neste campo mais amplo aonde a nossa especialidade se insere? Por exemplo, o que é formar um agrônomo dentro do campo mais vasto da agronomia, onde há uma infinidade de áreas, não é? A pessoa que se especializa na sua pesquisa vai ter que pensar mais amplamente as questões da agronomia para poder dar conta de formar futuros profissionais. Então, no próprio desafio, não é, de lidar com a ciência na qual cada um está
inserido, a gente já tem muita dificuldade. Mas agregamos uma outra. O que é ensinar este campo específico no qual nós somos pesquisadores? Tem uma big diferença, uma distância enorme entre pesquisar uma área de conhecimento e ensinar os conteúdos para futuros profissionais. A palavra ensinar tem uma especificidade enorme, né? O que é ensinar? É tentar criar condições para que o outro aprenda. Veja, nós temos 2 sujeitos que desenvolvem ações específicas, que têm que estar articuladas, mas que depende de cada um. Então, eu ensino para o meu aluno que aprende. Dependendo de como eu consigo fazer isso, as chances do meu aluno lidar com o seu processo de aprendizagem podem ser mais favorecidas, facilitadas, prazerosas, eficientes ou menos, tá certo? Então, veja a complexidade que é a questão do ensinar. E para a gente pensar um pouco mais proximamente o que é o ato de ensinar, nós precisamos entender que a gente não ensina no vazio, num lugar qualquer. Sim. Nós não ensinamos na Praça do Relógio, aqui no centro da USP. Não é verdade? Nós ensinamos em unidades da universidade, que são faculdades ou institutos que formam profissionais daquele campo. E aí é uma primeira grande questão. Cada uma destas instituições que compõem uma universidade, seja a USP ou qualquer outra, ou mesmo uma instituição isolada de ensino superior, ela é obrigada a ter o seu projeto político institucional. O que é o projeto político institucional? É o lugar onde a instituição define a sua vocação, o propósito maior que a orienta, os modos como vai lidar com este propósito, as dificuldades, não é, que ela pode ter, então como ela vai lidar, como se toma decisões nessa instituição. Há uma série de definições no campo mais amplo da instituição, chamado então de projeto institucional. Então a USP tem um grande projeto maior que a orienta. A Faculdade de Educação, como uma unidade da USP, tem o seu projeto de faculdade, o seu projeto político-pedagógico. Então, o que ensinamos na Faculdade de Educação? Como ensinamos? Como ela funciona? O que é que ela busca fazer, não é, para dar conta dos seus objetivos, das suas metas, dos seus propósitos, não é? Então, conhecer este documento quando nós entramos num lugar para começar a ser professor é, digamos, a moldura maior na qual eu vou me inserir, né? Se eu desconheço qual é o propósito, a vocação, os objetivos da minha instituição, pode ser que a gente não caminhe no mesmo sentido, na mesma direção, né? Então, eu acho que isso é um elemento fundamental. Então, este projeto político-pedagógico, ele traz diretrizes para o trabalho de cada um dos professores que estão naquela faculdade, né? Como é que eu ensino didática, por exemplo, na Faculdade de Educação, que é a minha área específica, né? O modo como a didática entra no currículo, a carga horária da didática, não é? A maneira como nós selecionamos os grandes componentes curriculares da didática, a bibliografia com a qual a gente trabalha. Tudo isso precisa ser pensado mais amplamente à luz deste projeto, que é institucional, né? Então, veja, o projeto institucional nos oferece as diretrizes maior para o nosso processo de ensino, permite fazer com que a instituição se aproxime dos seus objetivos, cuide deles, zele por eles, não é? E também nos ajuda a fazer o diagnóstico de problemas ou dificuldades. Opa, estamos nos distanciando do projeto político-pedagógico que essa instituição tem. Como vamos corrigir isso?
Então, isso é fundamental, não é? Este projeto ser de conhecimento de todos, para que a gente possa estar sempre tentando equacionar as dificuldades, os problemas, à luz dos seus objetivos, né? E aí, a partir do conhecimento desse projeto político-pedagógico, que realmente é um retrato, né? Né? Acho que essa ideia da moldura, né? Um panorama da instituição, como é que a gente pensa a própria disciplina, a prática, como se organizar a aula, os tempos, os espaços, as atividades, como é... Lógico que isso... né, você falou da diversidade de áreas de conhecimento e lógico que formar um agrônomo é diferente de formar um pedagogo, de formar um ator, né? O ensino superior tem essa diversidade, instituições, né? As universidades, elas têm essa diversidade, mas pensando em linhas mais gerais, né? Como é que... E pensando, às vezes, até num professor universitário iniciante, né? Como é que ele vai... se aproximando, vai estruturando aí a sua prática? Eu acho que são importantes essas preocupações que você traz, né, Paula? Porque se temos o contexto da instituição, o que vamos fazer dentro dela? Então, a primeira coisa é definir a minha disciplina, porque ainda funcionamos desta maneira. Há vários arranjos curriculares, organizativos das instituições, mas eu acho que ainda predomina em grande parte do ensino superior brasileiro a estrutura curricular voltada para as disciplinas, sim, delimitada pelas disciplinas. Há iniciativas de se trabalhar pelo PBL, por projetos mais integradores ou interdisciplinares. Há algumas sim outras possibilidades, mas predomina a estrutura disciplinar. Então, inclusive, nas universidades públicas, quando prestamos um concurso, essa é uma coisa interessante, nós prestamos concurso para ser professor. Não prestamos concurso para ser pesquisador em 99% das vagas que se abrem. E ligado a uma disciplina, né? E numa disciplina. Verdade. Tá certo? Esta disciplina na qual nós nos inscrevemos e, portanto, devemos preencher os requisitos para o domínio dela, né? Esta disciplina que nos permite o ingresso na universidade, ela tem história, em primeiro lugar, eu acho que isso é importante, da gente conhecer um pouco a história desta disciplina. Ela cumpre um papel no currículo de formação daquele profissional. Então, imaginemos um profissional da educação física, não é? Este profissional da educação física, cada uma das suas disciplinas estará voltada para prepará-lo ou para uma atuação como professor, para a docência, portanto, mas também como um profissional que lida com o mundo do esporte. Pode ser um trabalho com time profissional, numa academia, um personal training. Você tem várias possibilidades de inserção deste profissional no mercado de trabalho. A minha disciplina tem que estar dialogando com isso. Ela não pode ficar apartada, congelada no tempo, não é? Então, a tecnologia se desenvolve, a vida vai adquirindo dinâmicas bastante diferentes a cada momento histórico, e nós temos que dialogar com isso nas nossas disciplinas. Ou seja, formar um profissional para trabalhar no mercado de trabalho num país, não é? Exige da instituição, dos projetos que essa instituição tem, mas exige também dos seus profissionais um diálogo intenso com a sociedade. Esta é uma dimensão fundante para nós. Então, planejar a minha disciplina me faz dialogar com isso. Por exemplo, o que é pensar a didática para formar futuros professores se eu me fechar à realidade presente hoje nas escolas? Sim, não é verdade? É verdade, você né? tem que ter esse diálogo permanente. Então, tem que ter permanentemente. A didática vai ter que lidar, por exemplo, com uma coisa que é muito difícil, que é a dimensão da violência hoje presente na sociedade. E, por estar na sociedade, adentra a escola. Não é verdade? Né? Nós temos que lidar com dificuldades, não é? Que o campo profissional vai nos trazendo cotidianamente. Então, a disciplina
quando eu a penso, né? Quando eu planejo, quando eu faço o plano para a minha disciplina, ou o programa da disciplina, muita gente chama assim, não é? Eu preciso pensar o que eu vou fazer para que os alunos aprendam aquilo que eu vou ensinar. Então, isto é fundamental. Quais os objetivos que orientam o que eu vou ensinar a estas pessoas? Que integrações o meu conteúdo específico pode ter com outros campos daquele setor, daquele campo profissional, não é? Como é que eu integro a teoria com a prática na formação desta pessoa, deste futuro profissional, não é? Há estágio na minha disciplina? Que papel cumpre o estágio? Como ele se relaciona, não é, nesta aproximação com o mundo do trabalho, levando em conta a dimensão teórica que a universidade está trabalhando aqui com ele, né? Então, eu preciso pensar o conjunto de ações que eu vou desenvolver na disciplina, inclusive as formas de avaliação, né? Eu tenho que constar lá, meu aluno vai ter avaliação? De que maneira se dá esta avaliação? Isso não pode ser uma surpresa ou uma atitude de represália porque aconteceu alguma coisa indesejada no curso, então eu lanço mão de uma forma avaliativa um pouco para punir os meus alunos, que ainda sabemos que às vezes isso acontece, né? E uma dimensão importante é, dentro da formação no ensino superior, qual é o lugar da pesquisa nas minhas aulas? O lugar da pesquisa pode ser visto como um caleidoscópio. Eu posso me valer das pesquisas do meu campo e trazê-la para a minha sala de aula de maneira a atualizar constantemente o que eu ensino. Mas eu também posso fazer das minhas aulas um campo de pesquisa junto com os meus alunos. Então, ao invés de eu ministrar os conteúdos naquela forma da aula pronta, um pouquinho como a gente está fazendo agora, não é? De contar para os alunos o que é que vai acontecendo, os procedimentos, os fundamentos teóricos, não é? As referências bibliográficas, e de dar uma explanada sobre um determinado tema, nós podemos pesquisar sobre aquele tema, não é? E ao invés do aluno consumir a minha compreensão, a minha versão, não é, sobre o tema, ele pode construir o seu próprio percurso de apropriação e de construção do entendimento sobre aquela temática que estamos trabalhando ali, né? Então, eu acho que são múltiplas as dimensões que a gente tem que pensar no planejamento de uma disciplina, para que possamos dar conta, não é, de ser contemporâneos, de atender à necessidade dos nossos alunos, né? Ah, uma coisa importantíssima, Paula. Quando a gente vai constituir a nossa disciplina, nós precisamos reconhecer quem é o nosso aluno. Qual é a realidade deste aluno, né? Quais são os anseios, quais são as dificuldades ou possibilidades que esse aluno tem. É muito comum a gente ouvir dos meninos dizendo na sala de aula: estou lendo esse autor pela terceira vez. Já vi na disciplina 1, na disciplina 2, na disciplina 3, e nós estamos de novo, porque a gente considera fundamental. Então, reconhecer este aluno num contexto é fundamental. Sim. E hoje, cada dia mais, há uma diversidade no perfil dos alunos na universidade, no ensino superior. As nossas políticas sociais, que são fantásticas, porque abrem a possibilidade de acesso ao ensino superior e precisam avançar ainda mais, do meu ponto de vista, elas colocam para a gente desafios muito instigantes. O que é lidar com pessoas que não têm compreensão do que é a universidade? Do que se faz no ensino superior, porque é o primeiro da sua família a ingressar neste universo. Como é que nós vamos lidar com estes alunos? Como lidamos com alunos que muitas vezes ingressam com dificuldades em determinados campos de conhecimento? Leitura, escrita. Leitura, expressão, né? Escrita, ou a questão do cálculo, não é? E quando ele tem dificuldades em determinadas áreas do conhecimento, como é que nós vamos lidar com isso? Não dá para lavar as mãos e dizer, não, eu estou aqui para ensinar didática, né? Se nós não queremos que esta pessoa tenha uma inclusão no ensino superior,
que seja pseudo, que seja formal, que seja estatística, mas que seja de verdade um processo de preparação para que cumpra um lugar social, né? Para que desempenhe com responsabilidade ética uma profissão dentro da nossa sociedade, né? Bem, eu vou te fazer uma proposta, que eu acho que a nossa conversa aqui tá bem interessante, acho que é bem importante essa questão da diversidade do alunado e do professor, ele perceber os seus alunos, pensar a sua prática também em função da característica deles. Então, o que eu vou propor a você é que a gente continue falando dessa questão e pensando aí a dinâmica da aula na nossa próxima videoaula, tá certo? Aí a gente aprofunda um pouquinho mais, ou se estende um pouco mais, porque esse tema ele é vasto, né? Aqui o nosso propósito é iniciar a discussão em algumas questões para que os nossos mestrandos e doutorandos depois continuem a pensar a prática docente no ensino superior. Então, obrigada por enquanto e até nosso próximo encontro. Foi um prazer.